Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Alô família, seja bem-vindo a este vídeo. É o meu canal, meu nome é Lemos Adriano. Seja novo aqui no canal, por favor subscreva-te. Ative o sino de notificações, que sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, serás o primeiro a ser notificado. E também estarás a ajudar o canal a crescer. Hoje eu quero falar de graus de fé. Quando nós falamos de fé, há que se entender que a fé ela está dividida em várias partes. Existe primeiro a fé zero, existe fé pequena, existe fé grande. Vais entender a minha mensagem hoje. O que eu quero te dizer é o seguinte: nem toda a gente tem fé. Afinal de contas, toda a gente tem fé, sim. Eu disse que nem toda a gente tem fé, mas todos nós temos fé. Tem certas pessoas que acreditam que quando elas atravessarem numa ponte, elas têm fé, acreditam que a ponte não vai se cortar, não vão cair. Muita gente percorre longas distâncias, talvez por cima de uma bicicleta, mas essas mesmas pessoas acreditam que vão chegar ao seu destino sem que a bicicleta saia a roda, sem que alguma coisa aconteça. Muitas pessoas têm fé em tudo. Tem fé que quando for a viajar no avião, ele tem fé que o avião vai desafiar a lei da gravidade e que não vai cair. Isso aí é fé. Mas quando nós falamos da fé cristã, a fé que vence o mundo, o que é fé primeiro? Fé, a Bíblia diz que é acreditar nas promessas de Deus. Nós estamos a falar de 3 graus de fé. Existe a fé zero. E lemos, o que é fé zero? Fé zero é quando uma pessoa acredita por ver. Ou melhor, na Bíblia nós temos um exemplo de Tomé. Tomé foi um apóstolo. Isso nos ensina muita coisa. Que nem às vezes nós olhamos para alguém que talvez seja servo de Deus, é um pastor e um bispo, nós concluímos que aquela pessoa tem fé grande, tem muita fé, mas não tem nada a ver. Nós estamos a ver aqui um exemplo de Tomé. Tomé era um apóstolo de Jesus Cristo. Mas um certo dia, quando Jesus ele estava com os seus discípulos, seus apóstolos, ele lhes contou, ele disse que, olha, um dia ele havia de morrer e no terceiro dia ressuscitaria. Eu creio que nesse dia que Jesus disse isso, Tomé estava lá. Mas entenda isso, Jesus ele morreu, foi crucificado, morreu. Terceiro dia o homem ressuscita. O homem depois aparece para os seus servos, os seus apóstolos, mas Tomé não estava lá naquele dia. O que acontece é que os apóstolos, quando Tomé voltou, eles contaram, o mestre estava aqui. E Tomé não acreditou. Ele não acreditou que Jesus ele ressuscitou ou tinha ressuscitado. O que é que acontece? É que o homem, ele disse assim, se eu não ver em Jesus Cristo, se eu não tocar em Jesus, se eu não tocar as suas feridas, de maneira nenhuma eu crerei que ele ressuscitou. Entenda isso. Tomé poderá ter tido fé em outras áreas, mas naquela área em que os apóstolos disseram que o mestre ressuscitou, ele não tinha fé. Ele tinha fé zero. O que é fé zero? É quando uma pessoa quer acreditar por ver. É quando uma pessoa está doente, talvez um pastor ou alguém ora por essa mesma pessoa, a pessoa diz assim, olha, eu só vou acreditar que eu estou curado a partir do momento que eu me sentir bem. Eu vou acreditar que eu já tenho um filho, vou acreditar que eu sou casado, vou acreditar que eu tenho emprego a partir do momento que eu ver, que eu pegar, que eu sentir. Isso aí é fé zero. Mas também nós podemos encontrar a fé pequena. O que é fé pequena? É uma fé insuficiente. É uma pessoa que acredita numa certa coisa, acredita nas promessas de Deus, mas chega um momento que a pessoa desfalece. Na Bíblia, nós podemos ter um exemplo de Pedro. Pedro ele acreditava em Deus, Pedro ele acreditava nas promessas de Deus, mas um certo dia, Jesus ele apareceu andando por cima das águas, por cima do mar. Pedro ele olhou para Jesus, a Bíblia diz que todos ficaram assustados. De maneira que Pedro era empolgado, ele olhou para o mestre. Ele disse assim, mestre, porque Jesus ele se pronunciou, ele disse assim, não temas, sou eu. Mas Pedro ele disse, mestre, se és tu, faça-me ter contigo sobre as águas. Jesus ele olhou para Pedro e disse, Pedro, venha. A Bíblia diz que Pedro, ele desceu do barco, ele começou a andar sobre as águas. E quando a Bíblia diz que Pedro ele começou a sentir o vento forte, ele afundou. Por que ele afundou? Pedro afundou porque ele tirou os olhos de Jesus Cristo. Estamos a falar de fé pequena. Pedro, ele não conseguiu chegar ao destino. A fé de Pedro não foi suficiente. Pedro teve fé ou não? Ele teve fé. Mas a fé de Pedro não foi suficiente para lhe levar ao destino. É uma pessoa que tem um carro. A pessoa mete no seu carro 5 litros de combustível. Quer sair de um lugar para o outro. Mas por causa da distância, essa mesma pessoa não conseguiu chegar ao destino. Por quê? Porque o combustível era pouco. Então fé também é assim. Pedro ele tinha fé, acreditava. Jesus ele disse assim, Pedro venha. O homem desceu do barco, ele começou a caminhar, mas porque a fé que ele tinha era insuficiente, não conseguiu chegar até onde Jesus estava. Mas também podemos encontrar a fé do maior grau que existe, a fé
grande, fé gigante. E voltando para a Bíblia, nós vamos encontrar isso no livro de Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Jesus, ele fala de um centurião romano, uma pessoa que não ia à igreja, uma pessoa que não falava em línguas, uma pessoa que talvez nem adorava. Mas Jesus Cristo, ele olhou para aquele homem e disse assim: olha, nem mesmo na igreja encontrou um homem com tanta fé assim. Esse homem um dia foi ter com Jesus, era um centurião romano. Ele foi ter com Jesus, ele disse assim: mestre, te peço que me ajude. O meu filho jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus ele disse assim: olha, espere que eu irei e lhe darei saúde. Mas o homem disse assim: mestre, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Eu não mereço te receber na minha casa. Mas diga somente uma palavra, que o meu criado que está lá em casa sarará. Sabes por que, Jesus? Porque eu também sou homem que tenho autoridade. Eu tenho soldado às minhas ordens. Quando eu mando nos meus soldados, vai, faça isto, aquele outro, vai, faça isto, vai, mata aquele, eles me obedecem. Da mesma forma, quando a mim me mandam com os meus superiores, faça isto, mas aquilo, eu faço. Então, eu como centurião, eu acredito, Jesus, que se tu disseres uma palavra só, o meu criado sarará. Entenda isso. Jesus, ele parou, se ele estava fazendo uma reunião, uma cruzada, ele parou. Ele disse assim: na verdade vos digo, que nunca encontrei alguém com tanta fé, nem mesmo em Israel, nem mesmo dentro da igreja, nem mesmo no meio daqueles que falam línguas, daqueles que adoram, daqueles que gostam de orar, de fazer coisas para Deus. Nunca encontrei alguém com tanta fé. Por que Jesus ele disse que aquele homem tinha tanta fé? É aí onde nós entramos já na nossa matéria da fé. O que é fé? A Bíblia diz no livro de Hebreus que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Segundo, fé, a Bíblia diz que um homem sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ter fé. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima dele não só creia que ele existe, mas que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida como deve ser. A vontade de Deus é que nós vivamos cheios de saúde. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. A gente tenha a vida e a abundância conquistada pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Então, este homem aqui foi diferente de Tomé. Tomé, ele queria acreditar a partir do momento que ele visse a Jesus Cristo. Entenda isso. Mas esse centurião aqui, ele só disse assim: mestre, a tua palavra me basta. Diga somente uma palavra só, porque fé é assim. A fé ela está relacionada com a autoridade. A autoridade e submissão. Quando nós obedecemos, como obedecer? Obedecer sem entender. Isso aí é fé. Fé é uma coragem. É Deus te mandar para fazer alguma coisa, você fazer sem entender. É Jesus Cristo te dizer assim: o caminho agora é este, e tu não questionar. Se nós abrirmos a Bíblia, vamos ver homens grandes. Vamos ver Abraão. Quando Deus ele aparece a Abraão, ele diz assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. Para onde, Senhor? Para um lugar desconhecido, um lugar que eu te mostrarei. O homem, porque acreditava, ele tinha fé. O que ele fez? Ele seguiu a Deus. E até hoje a Bíblia diz que Abraão ele foi feito o pai de multidões, pai de nações. Até nós que existimos hoje, você que está a ouvir este áudio, que está a assistir este vídeo, você existe por causa daquilo que Abraão fez. Se você hoje está salvo por causa daquilo que Abraão fez. Então fé é isso. Fé é acreditar sem sentir. Fé é acreditar sem ver. Se por acaso tu fazes uma oração, você está a orar talvez por um negócio teu, pelo teu casamento, pela tua família que está de qualquer maneira. A partir do momento que tu estiveres a orar, tens que sair dali a acreditar que o problema já está resolvido. A Bíblia diz que se nós, a partir do momento em que nós estivermos a orar, em Marcos 11, se nós estivermos a orar, temos que crer que no mesmo instante nós estamos a receber. Se é uma pessoa que está doente, tu vais a Deus: Senhor, é isto mais aquilo, está escrito na tua palavra, que bendito Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com todas as bênçãos. Então, Senhor, eu recebo a minha cura. Você tem que, a partir desse momento que tu esteja a fazer essa oração, tens que sair daí acreditando que já está. Porque a partir do momento em que nós acreditamos, as coisas começam a acontecer. Uma oração é como se fosse uma semente. Jesus ele disse em Marcos 4:26 que tudo é semelhança a um agricultor. É como se fosse uma semente, é como se fosse alguém uma mulher que está grávida. Na primeira semana não sente nada, nem percebe nada. No primeiro mês, talvez no segundo mês, já começa a ver a manifestação. O corpo começa a tomar novas posições. A fé também faz isso conosco. Quando nós oramos, nós começamos a ver mudança a partir do momento em que nós começamos a acreditar. Então, como é que nós vamos vencer na nossa vida como cristão? Acreditando nas promessas de Deus. Fé é acreditar sem ver, acreditar sem sentir.
O que é fé? Fé é uma força. É uma força que vai buscar coisas boas para nós e afasta problemas. Fé é um braço espiritual que vai buscar as bênçãos prometidas por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos locais celestiais. Como é que nós vamos buscar aquelas bênçãos? Usando o braço espiritual, que é a nossa fé. Nós usamos a nossa fé para buscar. Nós começamos a acreditar que nós já temos. Começamos a acreditar que já vencemos. Começamos a acreditar, entenda isso, que 1000 estão a cair ao meu lado, 10.000 à minha direita com coronavírus, mas eu não sou atingido. Eu acredito nessa promessa. Eu acredito que eu fui curado. É por essa razão que as coisas estão a acontecer. Eu acredito que Deus é por mim, Deus é pela minha família. É por essa razão que as coisas estão a acontecer. Então, para terminar, como é que nós podemos adquirir essa fé, a fé do maior grau que existe? Bom, a fé ela só vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se tu queres ter fé, tu tens que encher o teu coração com a palavra de Deus. Entenda isso. Você pode ter fé numa área e não ter fé noutra área. Tomé, nas tantas, ele tinha fé numa outra área. Mas naquela área, no momento em que eles disseram que Jesus ressuscitou, ele não conseguiu acreditar. Então, você pode ter fé para ter finanças, mas não ter fé para fazer o quê? Para ficar curado. Você pode ter fé para ficar curado e não ter fé para ter dinheiro. Você pode ter fé para ter dinheiro e estar curado, mas não ter fé para que o teu casamento esteja lá bem sucedido, o teu casamento seja feliz. Então, em cada área nós temos que trabalhar, nós temos que criar o músculo da fé na família, criar o músculo da fé no casamento, na área financeira, na saúde, em todas as áreas da nossa vida. E se tu estás doente, a única coisa que tu tens que fazer para ter fé, para ficar curado, é meditar em versículos bíblicos que falam sobre cura. Se tens problemas financeiros, é encher o teu coração com versículos bíblicos que falam do quê? De dinheiro, com versículos bíblicos que falam do quê? Da família, se o teu casamento está, não sei, está a tomar outro rumo. Então é isso, vamos encher o nosso coração. Nessa altura da pandemia, é o momento de meditar cada vez mais na palavra de Deus, confessar a palavra de Deus. Vamos ver Deus a operar na minha e na tua vida. Então não esqueça, subscreva até o canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu comentário, deixa o seu link e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.